Olá, bom dia. Hoje é 10/5 de 2025, 10 de maio de 2025. Antigo Testamento, parte 2805. Estou sóbrio, estou lúcido para a honra e a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e os seus objetivos. Então, infelizmente, Joás praticou a idolatria, mas não só ele, os príncipes, várias e várias pessoas. Entenda, quando a gente mostra essa história do povo de Israel, a gente vê alguns erros, algumas falhas que eles fizeram. Mas se eu te disser que eles faziam isso aqui, enquanto eles faziam isso, alguns faziam isso, os outros, muita gente obedecia. Só que outras nações, as nações ao redor e várias nações do mundo, vivia já desobedecendo. Vivia não crendo, não obedecendo, não reverenciando, praticando abominações, a idolatria, servindo a outros deuses, a imagem de fundição, a imagem no bosque, servindo a Moloque, sacrificando pessoas, crianças, fazendo rituais malignos. Isso aí as outras nações já viviam praticando direto. Então, quando a gente lê isso aqui que aconteceu, quando a gente lê isso aqui que aconteceu, em outros cantos, acontece pior, coisas piores. Hoje em dia, em várias e várias nações acontece coisa pior do que isso aqui que está na história. A quantidade de pessoas que morriam numa guerra, em 10, 20 anos, naquele tempo, é a quantidade que morre num ano, em algumas nações. Então a gente olha, a gente, não. Mas ainda acontecia muito menos coisa má do que hoje, lógico. Então, 2 Crônica 24, versículo 20, ó. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiadá, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: Assim diz o Senhor, por que transgrediste os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis. Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Você entendeu? Então o Espírito de Deus se revestiu a Zacarias, o Espírito. Então, que o Espírito me revista, que o Espírito revista você, em nome de Jesus Cristo. Mas para isso você tem que confessar Jesus, aceitar Jesus, receber Jesus, se batizar. Tem que crer, tem que ter fé para o Espírito ser revestido. Então o Espírito foi e perguntou a eles, assim diz o Senhor, por que transgrediste os mandamentos do Senhor? O próprio Deus perguntando ele através de Zacarias, pelo Espírito de Deus. Por que vocês transgrediste? Por que vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis. Por que testaste o Senhor? Também ele vos deixará. Você sabia que transgredir o mandamento do Senhor? O primeiro maior mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. O segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículos 37 ao 40. Tem gente que olha para esses mandamentos e sabe desses mandamentos e não está nem aí. Não está nem aí. Aí a pessoa desobedece, a pessoa vai, faz aquilo que é contrário a esses mandamentos, que é a vontade de Deus. Aí a pessoa vai fazer, sabe o quê? Vai perder a vida eterna. Porque está transgredindo o mandamento. Não prosperareis. Então, se você transgride os mandamentos de Deus, você não vai prosperar eternamente. Você pode prosperar até fisicamente na terra. Comer, ter do bom e do melhor. Você pode até comer e ter do bom e do melhor. Mas você não vai prosperar eternamente. Você pode ter certeza. Eu, qualquer pessoa, eu não vou enganar você. Eu não vou dizer que a salvação é pela graça, pela fé. Mas sem a obediência, a pessoa não é salva. Sem a obediência. Então, você não vai prosperar eternamente se você transgredir, se você desobedecer os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Por isso que eu sempre estou falando. Creia em Jesus. João capítulo 13, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, creia em Jesus. Siga os ensinamentos. Você que ouve o vídeo que eu faço. Você prosperará eternamente. Talvez fisicamente você não prospere muito, mas eternamente sim. Então, se você transgredir o mandamento do Senhor, você não vai prosperar. Se você deixar o Senhor, se você não tiver nem aí, se você não
tá nem aí para Deus, para obedecer, para crer nos ensinamentos, nos mandamentos, ele vai lhe deixar eternamente no lago que arde com fogo e com enxofre.